Acho que eu liberei o microfone de todo mundo. Quem Bom quiser dia, Rogério, falar, me tem ouve? que. Ah, sim. Quem está falando? Rogério? Sim, quem fala? Quem fala? Rogério, me ouve? Sim, te ouço. E você me escuta? Alô? Alô? Bom dia, Rogério, me ouve? Vocês estão conseguindo me ouvir? Rogério, tá me ouvindo? Sim, Tá me ouvindo? Ok. sim. É o Richard falando. Deixa eu pedir pro pessoal Agora. carregar a tela, pera aí. Oi, tô te ouvindo Ah, agora. sim, é porque. Ué, agora parou. Agora não te ouço Não, eu mais, sei, tem uma Rogério. opção aqui, default, né? Quando você deixa default o microfone, aí ele tem que conectar um fone de ouvido aqui, né? Ah, tá bom. Mas acho que agora todos me ouvem, né? Todos me ouvem? Eu liberei o microfone de todo mundo. Tá, Ó o mic. Tá aqui, ó. Depois eu bloqueio. legal. Eu acho que é isso. Eu tô esperando o Dr. Pedro entrar. Deixa eu mandar o link novamente para todo mundo. Agora, gravação. Aqui tá no broadcast, mas ele não tá gravando ainda, né? Não tá aparecendo a gravação inicia em tanto tempo? Não. Ou está gravando, alguma É coisa alguma assim? coisa lá no setup que eu não fiz, né? Não, mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que tá cortando. Não tem uma barra. Eu tô vendo agora, eles fizeram uma atualização. Eles fizeram uma atualização ontem. Hum, É, e eu acho que tá simplesmente cortando, mas eu acho que tá gravando sim. Eu vou verificar de qualquer jeito. tá joia. Porque não tem uma barrinha aí. Eu acho que não tá aparecendo uma barrinha branca em cima, embaixo do seu Isso. Como é título. que eu faço para tirar a câmera daqui? Porque acho que tá em cima disso, né? Oi? Eu acho que tá em cima do. Ah, tá gravando, verdade. É. Legal. Maravilha. Deixa eu ver se o Dr. Pedro entrou já. Não, ainda não. Deixa eu falar com ele aqui. Só um minutinho, gente. Todos me escutam? Ah, legal. Bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Só um minutinho, tá? Deixa eu ver aqui. O Carlos entrou. Só mais um minutinho, gente. Abriremos a discussão, a reunião, tá? Peço que usem o Google Chrome. Ah, o doutor Pedro está aqui já. Ana, você poderia vir para o auditório? Assim o doutor Pedro sobe aqui no púlpito para a gente começar as discussões. Ana? Doutor Pedro, o senhor consegue falar?
Ana, é só arrastar o seu ícone para qualquer cadeirinha. Liberando aqui o microfone para todo mundo. Alô, doutor Pedro, o senhor consegue falar? Só mais um minutinho, gente. Tem que liberar o microfone do lado esquerdo. O microfone você sempre aciona do lado esquerdo. Tem o browse do lado esquerdo. Ele ficando amarelinho, você consegue falar, por enquanto. Ok, gente? Mais alguns minutinhos e a gente começa. Só um minutinho. Ontem eu testei a ferramenta com o Dr. Pedro para ter certeza que hoje a gente conseguiria falar, né? Mas sempre dá alguns probleminhas técnicos no começo, né? Alô, Dr. Pedro, consegue nos ouvir? Oi, Rogério, alô? Alô, Olá, Dr. Rogério? Pedro. Ah, agora Alô? sim, conseguimos te ouvir. Agora Agora sim. sim, conseguimos te... Então tá bom. Tudo bem contigo? Perfeito. Bom dia a todos. Tudo bem, Ah, tudo bem. Bom dia a maravilha, todos. maravilha, muito bom. Eu ia pedir para você se mover até o púlpito, mas aí eu peço para Rita, se puder descer, Rita, para o auditório, assim o palestrante fica em evidência aqui no púlpito. Tudo bem? Se você conseguir, talvez estiver me ouvindo, Rita. Doutor Pedro, muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade de falar de um assunto tão pertinente e que tem aí populado bastante as discussões em vários grupos, e no TEA não é diferente. Todo dia aí nós estamos vendo notícias novas sobre reforma tributária, Sim. e essas discussões sobre reforma tributária têm suscitado muitas dúvidas, seja no mecanismo, né, de como operacionalizar, né, as reformas propostas de acordo com as PECs existentes, né, como Uhum. também os aspectos constitucionais, né. E, oportunamente, ontem participei de uma reunião lá no Trent, né, e um dos debates foi sobre a reforma tributária, e uma explicação muito didática do Eurico Santi, referente à reforma tributária, explicando, né, como se daria essa mudança, né, esse mindset de reforma tributária, no qual não haveria aumento da carga tributária, e essa simplificação do que a gente tem hoje de compliance, né? Mas Uhum. mesmo assim ainda existe muitas dúvidas, né? Porque como que a gente vai conseguir operacionalizar isso? Como que vai ser as discussões entre estados e municípios no sentido de aceitarem esse tipo né, de mudança tão radical, e também se o tempo que está sendo proposto para se fazer a transição é um tempo factível, é muito, é pouco. Diante desses cenários, a gente tem uma pessoa que acompanha muito no grupo aí todas as mudanças, todas as discussões da reforma tributária, a Amanda Bezerra, inclusive ela está no call também, e ela tem sido aí Sim, sim. a que consegue mapear com mais acuracidade todas as discussões, inclusive montando em mapas, mudanças, etc. Realmente tem sido um instrumento muito importante para nós aqui, no que se refere ao acompanhamento das propostas da reforma tributária, né? E esse arquivo, inclusive, foi compartilhado ontem por e-mail, e para que os demais consigam acompanhar também essas discussões. Bom, tendo feito essas considerações iniciais, eu deixo a palavra para você, doutor Nolandelli, inclusive para falar um pouco aí da tua experiência, e em seguida a gente começa falando aí dos debates. Eu vou fechar o microfone de todo mundo, exceto do doutor Pedro, lógico, e na medida em que vocês tiverem alguma pergunta, é só escrever aqui na barra de mensagens que eu libero o seu microfone, tudo bem? Bom, Só um minutinho, Pedro, bom eu dia vou a fechar o todos. microfone de todo mundo e vou abrir só o seu, tá? Tá bom, perfeito. Liberado. Alô? Liberado. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia, Bom, Rogério. Bom dia a todos do TEA. Obrigado pela oportunidade de novo. Esse assunto, reforma tributária,
ele virou quase que um mantra, né? Diariamente a gente retoma esse assunto, notícias novas, mudanças. Então, a ideia desse bate-papo enfim, falar menos sobre o que é, talvez, a pretensão da PEC 45 a 110, e talvez falar um pouco mais sobre as dúvidas de cada um, ou seja, tentar fazer esse bate-papo hoje de manhã uma perspectiva mais pragmática. Independentemente disso, eu primeiro queria agradecer, sinceramente, a Amanda. A Amanda compartilhou ontem comigo o material, esse comparativo que eu sugeri até que a Amanda mandasse isso para a Câmara dos Deputados, porque é fantástico. Lá a gente não tem esse material tão bom, esse comparativo que ela fez, e, de fato, eu agradeço. Alguns pontos que eu acho importante a gente pensar sobre reforma tributária, antes de nós entrarmos propriamente dito a essas questões. Existe, na verdade, a tentativa de uma mudança de paradigma. Ou seja, a gente vem de uma proposta, a gente vem de uma base tributária que ela foi instituída em 1965, onde basicamente o sistema tributário ele funciona onerando 3 grandes bases de incidência, que é o patrimônio, as operações de comércio exterior e produção e circulação de bens e serviços. Esse panorama a gente consegue identificar muito claramente quando a gente pega o CTN, o Código Tributário Nacional, e vê lá os impostos divididos segundo o patrimônio, produção e circulação de bens e serviços, impostos extraordinários e comércio exterior. São essas 4 grandes bases de tributação que vem desde esse modelo inaugurado lá em 1965. O que se pretende agora, na realidade, é uma mudança mesmo de pensamento por intermédio da PEC, ou seja, da PEC. Deixar essas 2 bases, que é imposto sobre patrimônio e imposto sobre o comércio exterior, de uma forma distinta, ou seja, basicamente mantendo o modelo anterior, e inaugurar efetivamente uma tributação sobre o consumo, reunindo num pacote só toda a base tributável de produção e circulação de bens e serviços do país, né? Então, é uma mudança de paradigma, sem dúvida alguma. E exatamente nessa mudança de paradigma que começam a surgir essas questões, dúvidas de legitimidade ou não. Eu não quero aqui tecer em detalhes, até porque, mas essa mudança de paradigma, os pontos controversos dessa mudança de paradigma, eu sugeriria ao pessoal do TEL que lessem os artigos publicados pelo Dr. Hamilton Dias de Souza. Ele publicou 3 artigos, onde, de fato, ali ele põe alguns questionamentos bastante relevantes a respeito da viabilidade e legitimidade dessa mudança de paradigma via a PEC 45. E lá ele traz alguns pontos interessantes. Primeiro, a gente, de fato, nunca teve no cenário brasileiro uma mudança tão significativa como essa que está sendo proposta agora. Mesmo quando, antes da emenda 18 de 65, que instituiu o modelo que nós temos hoje, basicamente nós tínhamos lá impostos sobre vendas e consignações. Era um imposto que tributava as operações de venda de mercadorias e serviços. E a gente nunca teve uma mudança tão representativa como essa. De fato que não dá para falar o que o judiciário vai pensar, porque nós não temos um histórico tão relevante como esse. Só para a gente lembrar, sobre perda de competência tributária, o que nós tivemos, o mais próximo que nós tivemos, vocês devem se recordar, que foi a questão do imposto sobre venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, que era uma competência que pertencia aos estados, e isso foi extinto. Mas como isso não impactava a arrecadação, né? Como isso não impactava a arrecadação, isso não foi questionado, né? Então, era esse tema central de competência e pacto federativo, ele poderia ter sido testado lá quando da revogação desse imposto, mas como era uma arrecadação pífia, isso não gerou repercussão alguma nos estados. Doutor Pedro, agora, na realidade, a gente... falando um pouco sobre o pacto federativo,
uma das exposições ontem do Eurico foi no sentido de que esse modelo de partilha dos tributos já foi testado pelo Simples, né, uma vez que Uhum. em que alguns casos o ICMS, né, o ICMS, o ISS, em alguns anexos, né, o ICMS, o ISS, Sim. eles já fazem essa partilha do tributo, e que já seria aí, por esse teste, né, que foi feito através do Simples, factível fazer numa escala muito maior. Eu não sei se você tem alguma. Então, é que a questão do Simples, ele está Hum, fundado numa legislação, num dispositivo específico da Constituição Federal. Ou seja, o Simples é um modelo de unificação de tributação e repartição, mas acontece que ele tem um dispositivo específico, né? Ele está fundado no dispositivo, se não me engano, artigo 146, alguma coisa assim, que permite esses tratamentos diferenciados, né? A mudança aqui, eu acho que ela é mais representativa. A mudança é mais representativa, e se a gente for verificar, inclusive, esses precedentes que o doutor Hamilton citou nesses artigos, vocês podem verificar que esses precedentes do Supremo Tribunal Federal, eles dizem respeito com a capacidade legislativa de cada ente tributante, que ela tem que ser absolutamente autônoma. Então, e aí vem um ponto importante, porque, na realidade, não obstante o pacto federativo ele possa ser preservado na medida em que eu faça a destinação das receitas, isso o IBS observa, mas pacto federativo ele não se resume em receber dinheiro. Pacto federativo implica autonomia sobre decidir o que vai legislar e, obviamente, arrecadar e dar destinação a esses dinheiros. É algo muito mais extenso. Então, eu acho que não serve de exemplo, um exemplo típico para justificar essa validade, porque pacto federativo é algo muito, muito, muito mais extenso do que simplesmente ter a garantia de que eu receberei esses dinheiros. Garantia essa também que também não e aí eu quero trazer aqui um dado interessante, né? Eu respeito, eu sou absolutamente uma pessoa suspeita para falar do Eurico, porque somos amigos desde 1992. E o Eurico, de fato, é uma pessoa absolutamente fora da curva. uhum, Né? E eu falo, houve uma conjunção de estrelas quando ele se reuniu com pessoas também absolutamente uhum, geniais, né? Que é o professor Isaías Coelho, a Vanessa isso, Raal, o próprio Bernardo Api, ou uhum, seja, houve uma conjunção de estrelas cadentes ali que estão produzindo um trabalho verdade. fantástico. Mas, obviamente, não há, assim, todo o trabalho aqui não é a ideia de ficar desconstruindo, mas muito pelo contrário, é pontuando algumas questões que devem ser analisadas. Pela perspectiva do Pacto Federativo, não me parece que seja suficiente simplesmente dizer que terá a União, Estados e municípios terão esta Uhum, arrecadação. Até porque esta semana mesmo, vamos verificar a hum, mídia, o sindicato das prefeituras municipais acabou de se manifestar recentemente que eles não abrem mão do ISS, porque entendem que o IBS representará uma perda significativa de arrecadação se comparado ao uhum, ISS. Eu me recordo até aqui uma apresentação que foi feita, agora também eu não me recordo, mas no âmbito de São Paulo, há uma previsão em 10 anos de perda de arrecadação do ISS comparado ao IBS de cerca de 8 bilhões de é, reais. Então, e aí eu me reporto algo que isto me é, incomodava, mas como eu não tinha dados pragmáticos, isso trouxe pelo economista Márcio Roland, que é professor da GV, certo. e ele esteve há 15 dias nessa apresentação, ele dividiu a mesa comigo no Instituto dos Advogados. E ele, de uma felicidade muito grande, ele falou, olha, o que me surpreende no IBS não é a sua genialidade, ele falou, de fato, é uma proposta muito convincente, muito atrativa. Uhum, O que me surpreende é uma proposta dessa não trazer dados pragmáticos, é, ou seja, números a respeito do que se pretende com esta arrecadação.
né? E os dados são disponíveis, então são tão disponíveis que os próprios prefeitos, né, as prefeituras das grandes capitais estão apontando riscos de perda de arrecadação muito grande. Oportunamente, até saiu uma Então, matéria hoje no próprio Valor Econômico, foi circulado pela Lília Giacomino, agora pela manhã, dizendo que simplificação agrada, mas municípios não dispensam ISS. Então, quer dizer, simplificação para os outros, né? exatamente Até o Augusto Flores brincou um pouco aqui, que é simplificação para os demais. E por que isso? Existe, na realidade, interesses econômicos que estão implícitos aí. É sabido que a União Federal, historicamente, sempre quis colocar o ICMS dentro da base de arrecadação da União. Por sua vez, é sabido que os estados também sempre desejaram colocar a tributação de serviços dentro da base de tributação do ICMS. Quer dizer, é um tentando pegar a arrecadação do outro, né? E se a gente pegar, isso foi divulgado, inclusive, pela Fiesp, esses órgãos representativos, o percentual de crescimento dos serviços tributáveis nas grandes capitais nos últimos 5 anos, ele é quase o dobro do percentual de crescimento da arrecadação do ICMS. Isso confirma aquilo que a gente vê na mídia, que os grandes conglomerados brasileiros eles estão se transformando em grandes prestadores de serviço, né? As indústrias estão migrando para outras regiões do país e nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, você tem centros prestadores de serviço, o que implica, portanto, um aumento da arrecadação do ISS. E isso é demonstrado em números, né? Então, essa é uma crítica que está aí, né? Quer dizer, as prefeituras estão trazendo números, né? Me surpreendeu essa perspectiva apresentada pela Prefeitura de São Paulo, no sentido de que haveria uma perda de algo em torno de 8 bilhões de reais nesse período de 10 anos. É muito significativo para algo dentro da perspectiva do município de São Paulo. Certo. Então, veja, pacto federativo é algo que precisa ser... se isso vier a ser questionado, essa reforma vier a ser questionada, nós não temos parâmetros jurisprudenciais para dizer que o STF pensará desta ou daquela forma, né? Nós não temos histórico para uma reforma desta magnitude. Não. Então, é algo aberto. Muito. Né? O Pacto Federativo, se isso mantém ou não mantém a reforma, é algo absolutamente E é um aberto. dos pontos mais questionados durante todas as discussões, justamente como vai ser essa aderência, né, dos demais municípios e estados a esta reforma. E aí, como bem mencionado por você, isso realmente não deve nem partir dos próprios estados e municípios, mas por uma outra, por procuradores, etc., questionando realmente a legalidade, né, dessa norma, e a legitimidade. A legitimidade para propor o questionamento de qualquer um daqueles reconhecidos pela Constituição Federal. Então, são associações, confederações, a própria OAB, os estados, União. Então, tudo isso todo esse grupo a própria Procuradoria-Geral da República, né, a Procuradoria-Geral do Estado ou do município, todos esses têm um rol de pessoas competentes e legítimas para propor o questionamento dessas alterações. Certo. Então, é algo absolutamente incontrolável. Né? O fato de passar pelo Congresso não quer dizer que ninguém vá questionar isso daí e pedir que o Supremo se manifeste sobre a reforma. Pertinente. Ok. Um dos pontos que também é muito questionado é referente aos benefícios fiscais, né? Como essa nova reforma poderia, ao mesmo tempo, contemplar o que foi pactuado aí na Lei Complementar 160, né? Porque nós temos aí a extensão dos benefícios fiscais por no mínimo 15 anos, e aí nós temos um período de transição de 10 anos, né, proposto aí pela PEC 45 e que se propõe pela PEC 45, que na verdade é acabar com todos os incentivos e todo mundo pagar o mesmo percentual de imposto em todas as transações. Como se daria essa transição? Porque, né, justamente agora que se sai uma lei complementar que anistia, né, uma tremenda insegurança jurídica que vários contribuintes viveram durante anos,
parece que esbarra, né, com a proposta da PEC 45, que não consegue, no meu ver, adereçar essa mudança, nessa transição. Aí tem algumas considerações que eu acho importante a respeito, né? Existe uma premissa dentro da PEC 45, que todos saiam de um D0 e em situações iguais. Isso é meio utópico, né? Isso é meio utópico, né? Imaginar que você, por lei, você vai fazer com que todos os contribuintes no D0 tenham 0 de crédito, né? E tenham 0 de imposto e comecem a apurar dali para frente. Isso eu acho absolutamente utópico num cenário, né, numa dimensão do Brasil. Então, a ideia é que está prevista essa, mas eu acho que isso vai gerar um conflito muito significativo. Por quê? Porque, na realidade, a questão dos benefícios fiscais, a gente precisa entender como é que o Supremo, historicamente, sempre falou sobre benefícios fiscais. Os benefícios fiscais concedidos unilateralmente, eles foram enquadrados pelo Supremo Tribunal Federal como não nulos, mas invalidáveis. E isso tem uma diferença significativa. Por quê? Porque se você considera que, na realidade, o benefício fiscal ele é nulo de pleno direito, ou seja, ele nunca teve condições de vigorar, você poderia sustentar uma reforma constitucional que não haveria, por ser nulo, não teria gerado nenhum direito para os contribuintes, logo, eu poderia ter uma PEC eliminando esses benefícios fiscais sem que pudesse ser alegado por esses beneficiários de regimes especiais e incentivos fiscais como direito adquirido. Porque, na realidade, não existe direito adquirido àquilo que é nulo. Ok. Mas o problema é que, historicamente, o Supremo Tribunal Federal sempre atribuiu aos benefícios fiscais como anulável. Tanto é que ele sempre, nas decisões, em algumas decisões mais recentes, o Supremo Tribunal Federal primeiro começou a modular o efeito, né? Temos alguns benefícios fiscais, inclusive de Santa Catarina, e o famoso Fundap, para vocês terem uma ideia, que eu acho que é o benefício fiscal mais paradigmático que a gente tem. O Supremo Tribunal Federal, no antigo mandado de segurança impetrado, em 1979, ele foi julgado a questão de uns 4 ou 5 anos, e que o Supremo falou, ele perdeu o efeito, ele falou assim, eu não posso mexer nisso, né? Eu não posso invalidar o benefício fiscal do Fundap, dadas as repercussões econômicas decorrentes de uma possível decisão. Então, o Supremo, ele, me parece, a leitura que eu faço, é que ele olha para benefícios fiscais na características de anulável. Anulável, portanto, significa que é um benefício fiscal que ele entrou no sistema jurídico, está produzindo efeitos e pode vir a ser cancelado, com efeito ex tunc ou ex tunc, ou seja, pretérito ou futuro. Certo. Isso é importante porque, a partir do momento que eu começo a olhar os benefícios fiscais como anuláveis, se algo é anulável, significa que ele pode ser convalidado. Eu não posso convalidar algo que seja nulo, mas eu posso convalidar algo que seja anulável. E me parece que a Lei Complementar 160, ao olhar os benefícios fiscais, dizendo que eles são, de fato, eram anuláveis, portanto, haviam vícios na sua concessão, mas essas concessões, esses benefícios fiscais foram concedidos e produziram efeitos, e agora foram o quê? Validados. Se eles foram validados, e me parece que tem sido esse, efetivamente, os procedimentos dos estados de depositar e publicar esses benefícios fiscais no âmbito do CONFAS, significa que aquele argumento de anulabilidade, ele foi absolutamente superado. Então, portanto, né, isso se torna um direito adquirido do respectivo contribuinte intocável por uma cláusula pétrea da Constituição Federal, porque a cláusula pétrea ela não protege aquilo que é nulo, mas ela protege aquilo que é anulável e também aquilo que é anulável e que foi convalidado. Portanto, agora ele se tornou válido, perfeitamente válido, numa legislação posterior que convalidou e superou aquele vício preliminar que havia no benefício fiscal. Logo, há direito adquirido a partir da Lei Complementar 160. E, a partir do momento em que esses benefícios fiscais são devidamente depositados, cumpram-se os procedimentos de validação desses benefícios fiscais
previsto na Lei Complementar 160, pronto, isso incorpora definitivamente o patrimônio dos contribuintes, e isso, portanto, é direito adquirido. Se é direito adquirido, esse direito adquirido ele tem que ser observado durante o tempo que for necessário. Logo, né, vai haver, sim, né, um período de conflito entre esses benefícios fiscais e a PEC 45. E a PEC 45, nesse aspecto, ela não pode impedir a fruição desses benefícios fiscais, porque se trata, portanto, de um direito adquirido, que é cláusula pétrea, e cláusula pétrea não pode ser tocada por emenda constitucional. Não, muito bem aclarado. Tem um ponto aqui que a Nayana Viotti escreveu, né? Acho grave declarar inconstitucionalidade dos incentivos com efeito ex-tunc, porque os estados podem querer cobrar os valores que as empresas se beneficiaram, né? Bom, mais uma vez. Nayara, eu vi aqui a sua pergunta, e isso não só é grave, como isso já aconteceu. Né? Se nós pegarmos o exemplo mais claro que me ocorre, são as 600 ações civis públicas que foram movidas pela Procuradoria do Estado do Distrito Federal contra contribuintes no Estado, no Distrito Federal, que tiveram os seus respectivos benefícios fiscais cancelados pelo Supremo. Então, isso está em trânsito ainda, isso não resolveu. Tá certo. Pegando um gancho aí, mencionando o momento D0, né, como proposta para a implementação da reforma tributária, nós temos um grande problema aí de muitos contribuintes, que é o acúmulo de créditos, né? E que a perspectiva de utilização desses créditos vão 5 ou 10 anos para que sejam consumidos, ou até mais, dependendo aí da capacidade que essa empresa tem de gerar débitos. Numa visão de que esses créditos superem até os 10 anos, né, para sua compensação, o que aconteceria com esse estoque de crédito nas empresas? CMS, PIS/COFINS, IPI, etc. Então, isso não está muito claro na previsão, mas eu tive a oportunidade de conversar com o Eurico, com a própria Vanessa. A ideia deles é que isso fique dentro, isso seja transferido para um mercado, ou seja, haja uma securitização disso. E, obviamente, securitização implica perdas, né? E aí eu acho que isso vai gerar, sinceramente, um contencioso gravíssimo, porque isso é um direito, o direito ao crédito. Ele está resguardado na Constituição Federal. Isso, de fato, não pode simplesmente uma PEC falando, olha, esse seu direito ao crédito, agora você lança no mercado e se sujeita às condições do mercado, que significa, obviamente, perdas, né? Porque o estoque de créditos, se a gente pegar só o estoque de créditos que tem na mão dos exportadores, né, é algo, assim, é muito dinheiro, é quase uma reforma da Previdência. O estoque de crédito que tem parado na mão dos exportadores. Então, dizer que simplesmente, olha, exportadores, vocês não terão direito a isso, ou terão só uma parte, e se entendam no mercado, eu acho isso absolutamente temerário. E, na minha visão, isso vai parar no judiciário. Isso vai parar no judiciário. Amanda Bezerra está mencionando aqui que eles estão pensando em securitização com resgate em até 20 anos. Ou seja, é um precatório, né? Quer dizer que é um precatório. Mais um ativo podre na companhia. Exatamente, é o histórico dos precatórios. A gente sabe que o histórico dos precatórios estaduais é lixo, né? Isso daí baixa para resultado, porque não vai receber. Eu tenho uma dúvida. O Ronaldo ele fez uma pergunta. Só um minutinho, aí você entra com a questão. O Ronaldo fez uma pergunta. Ele fez aqui, ó. Será que existe o risco... Opa, andou a barrinha aqui, só um minutinho. Será que existe o risco da PEC mexer em algum ponto do imposto de renda também, como dividendos e discussões do gênero? Eu acho que não, Roberto, pelo seguinte, porque a tributação de dividendos não precisa de PEC, né? É só alteração via medida provisória e respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, não me parece que seja. E até onde eu acompanho as discussões relacionadas à PEC 45, a ideia deles é só mexer nesse modelo de tributação, ou seja, vamos trabalhar com um imposto sobre consumo, né?
sobre consumo, só Tá isso. certo. Amanda, pode entrar com a tua pergunta, desculpa. Oi, não, sem problemas, bom dia. Sabe uma dúvida que eu estou aqui? É com relação à lei complementar. A gente está na Revolução Industrial 4.0 e cada dia que se passa tem outras formas de negócios, outros produtos, serviços, porque o mundo se tornou muito dinâmico. E a PEC em si, tanto a 110 quanto a 45, elas são muito simplistas para tratar do assunto. Então, transferindo tudo quanto é assunto para a lei complementar. Será que essa lei complementar vai ter condições de abraçar tudo isso? Vai virar um regulamento do imposto de renda? Porque depois que fizer a lei complementar, será que vai ter aqueles decretos para regulamento que nem de ICMS, aí depois vai ter um monte de instrução normativa, de ato declaratório da Receita e assim por diante? Então, Amanda, esse é um ponto muito sensível da reforma, porque não me incomoda, por exemplo, vamos supor que seja instituído o IBS e nós tenhamos aí uma lei complementar com 5.000 artigos. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com 5.000 artigos do que os regulamentos do ICMS atual de 27 estados. Uhum. A insegurança jurídica, eu acho que é a maior atual, do que teria uma lei complementar nesse aspecto. Mas, de qualquer forma, e aí este é um ponto que me parece muito sensível. O projeto que está sendo discutido diz que haverá uma coordenação entre o comitê gestor, né, e as demais entidades tributantes. E não se dá mais nada a respeito desse assunto. Isso me preocupa, porque coordenar, né, não significa que venha a ser impedido a capacidade de cada um dos entes se manifestar a esse respeito. E aí eu lembro que eu estava conversando com o Gimir, nós fizemos uma apresentação, a questão de um mês, num instituto, e a dúvida que tem é um exemplo muito claro, né? Como é que se coordena o entendimento sobre um determinado crédito, né? Se na realidade eu estou falando que o comitê gestor será simplesmente um coordenador, esse coordenador não terá capacidade de propor normas para unificar o entendimento de um determinado assunto. Porque se eu passar a entender que o comitê gestor vai produzir normas, aí sim eu volto para o problema primeiro, que é a questão do Pacto Federativo. Porque se eu impedir que União, Estados e municípios se manifestem e legislem a respeito de qualquer tipo de assunto, significa, portanto, que essa PEC está proibindo. A PEC está indo muito mais do que repartir dinheiro. A PEC está proibindo, de fato, que se tenha um poder legislativo, né, legislar de cada um desses entes. E aí voltamos para o problema da violação ao Pacto Federativo. Isso me preocupa. Né? Falar em coordenação, o que nós contribuintes estamos querendo, né? E aí quando eu falo contribuinte, porque também sou no âmbito do imposto de renda de pessoa física, mas como advogado atuante na área tributária, é um inferno a gente saber o que o fisco pensa hoje. O que ele pensa hoje, ele não necessariamente pensa amanhã. E aquilo que ele pensa amanhã em termos de uma solução de consulta não é aquilo que o fiscal vai aplicar. Né? Então, esse ambiente de insegurança jurídica me preocupa muito e não me parece que esteja absolutamente resolvido no âmbito das propostas que foram apresentadas até agora. E eu não sei como resolver isso, porque coordenar, né, é simplesmente dizer que, olha, cada um vamos tentar nos entender aqui, mas não necessariamente terá um efeito vinculativo se eu, porventura, discordar da posição de alguém. Não tem efeito vinculante, né, ao meu eventual entendimento discordante de outro ente federativo. É verdade. Ficou realmente essa dúvida na formação desse comitê e de como essas competências e esse efeito vinculante, como o senhor mencionou, se daria. E aí e leva até um outro ponto que a gente estava pensando também, é como se daria a fiscalização desse tributo. Hoje a gente tem aí fiscais na esfera estadual, federal e municipal,
e toda essa massa, né, de fiscais aí, fiscalizando seu tributo especificamente, se haveria junção desses fiscais também, para que unicamente fiscalizasse o IBS e a porção do tributo que seria destinado, ou pelo que eu entendi, a nota fiscal seria o único documento, né, que faria essa essa repartição, né, do tributo, e isso seria fiscalizado no âmbito de obrigações acessórias, né, cruzamento de informações. Não sei como funcionaria a fiscalização Então, nesse sentido. assim, o problema, eu acho que não, a simplificação via um único documento fiscal, eu acho isso fantástico, né? Sem dúvida alguma. O problema, acho que não está aí, Rogério. O problema é quem interpreta a nota Uhum, fiscal, né? E aí voltamos àquilo que nós estávamos conversando ontem, né? Ainda que eu tenha um único documento fiscal, eu posso ter 3 interpretações distintas, uma da União, uma do Estado e do município, a respeito do que é que eu considero como insumo ou não, consumo ou não, daquele produto que está registrado na nota fiscal. uhum, E, de novo, volta aquele sistema. Bom, mas o que é essa coordenação? Essa coordenação significa que o comitê gestor, ao falar que o produto XYZ é, de fato, insumo, né, isso vincula, né, a União, Estado e Município para fins de uhum, fiscalização? Isso não está explicado. Segundo, será que existem condições desse comitê gestor poder analisar, né, uma miríade de produtos infindável para dizer o que é consumo ou não é consumo, né, para fins de gerar crédito na apuração do IBS? Né? E parece que não, porque para a gente fazer isso, a gente teria que, de novo, voltar às listas de produtos, exemplo, né, muito parecido, às listas de produtos sujeitas à substituição tributária, às listas de produtos semi-elaborados, tributados ou não. uhum, Ou seja, esse comitê começaria a pautar aqueles produtos que dariam crédito ou não. E aí, portanto, voltamos à uhum, complexidade. Porque eu posso questionar que um produto que ele diga lá que não dê direito ao crédito, para mim dá. E eu vou no judiciário demonstrar a destinação daquilo na minha atividade econômica, né? Que também é um outro problema. A extensão do direito de crédito, ela não está muito bem uhum, resolvida, né? Não está no projeto que é dar direito a crédito, e aí é uma crítica que eu faço, né? É uma crítica que eu faço de uma forma muito contundente. Dizer que o IBS dá crédito amplo não é isto, né? Porque, na realidade, toda vez que nós estamos falando de um imposto sobre consumo com a técnica da não cumulatividade, a técnica da não cumulatividade impõe limites. Falar que o IBS é um crédito financeiro, não. Porque, na realidade, as próprias discussões havidas dentro do IBS dizem que só poderão dar direito a crédito àqueles produtos vinculados à atividade econômica da empresa. Bom, portanto, temos aqui uma primeira zona cinzenta. O que é a minha atividade econômica? Até onde eu começo a minha atividade econômica e onde eu termino. Então, esta zona nebulosa, ela sempre vai existir a partir do momento em que eu tenho um modelo tributário em que eu dependa de comprar um produto, um bem ou serviço e dar a ele uma determinada uhum, destinação. Porque exatamente o dar a destinação é que eu entro nessa zona nebulosa. E a legislação não tem como ela demarcar todo e qualquer tipo de atividade econômica que dê ensejo, né, dê o direito à garantia dos insumos. E outra, Então, não me parece. Eu acho que assim, diminui muito o cenário que a gente tem hoje? Sim, sem dúvida, sim. Né? Quer dizer, sim, depois do 10º ano. Como eu também falei ontem para o Rogério, falei, Rogério, a gente precisa lembrar que, só para, assim, quando eu falo ontem, é que eu e o Rogério fizemos uma cola sobre o que a gente está falando hoje, né, Rogério? tem que combinar o jogo antes, né? Exatamente. Uhum, Nós fizemos uma cola, mas o que me preocupa é que, num cenário brasileiro, né, a gente precisa levar em consideração que a entrada do IBS, no âmbito de apropriação de créditos, nós teremos 4 regimes absolutamente é verdade. distintos. Eu tenho um regime do IPI, eu tenho o primeiro regime do IPI, e que é
extremamente restritivo, é aquele crédito de insumo que eu ponho dentro da máquina. Eu tenho um segundo regime, que é o regime de ICMS, que ele já não é, segundo a própria orientação do STJ, ela não é na mesma dimensão que o IPI, ele é um pouco mais extenso. Eu tenho um terceiro regime, que é o do PIS/COFINS, que também não é o do ICMS e nem tampouco do IPI, ele é um pouco mais extenso, e eu passo até um quarto regime. Ou seja, os próximos 10 anos, e quando a gente fala em perspectiva de longo prazo no Brasil, 10 anos é muita coisa. Né? As empresas têm que conviver com 4 regimes de apuração. E isso é muito complicado, porque você falar para a área de controladoria, né, de que, olha, você precisa ter 4 bases, 4 parâmetros para apropriar crédito, e aquele crédito que você usa no IPI não necessariamente é o do PIS/COFINS, e que também pode não ser o do IBS, ou seja, esse emaranhado de critérios, ele, de fato, gera um ambiente de insegurança muito grande, pelo menos nesses 10 anos. E uma coisa que é pertinente nesse comentário de 10 anos de transição, é que a realização do ICMS, do IPI, do PIS e COFINS, eu entendo que não vão ficar estáticas, esperando serem absorvidas pelo IBS. Não. Pelo contrário, veja, senhores, o que eu acho é o seguinte, a minha previsão, durante esses 10 anos, União, Estados e municípios, eles vão querer cobrar o que eles puderem, assim, raspar o tacho. Ou seja, o ambiente de insegurança, eu acho que virá porque o fisco vai sair a campo, sem dúvida alguma. O fisco vai sair ao campo, porque ele sabe que dali a um pouco acaba a competência dele para cobrar a respeito daquilo que está lá atrás. Né? Então, portanto, virá um ambiente de litigiosidade, na minha avaliação, muito maior do que a gente tem hoje. Né? Também, não, né? É justamente essa preocupação, porque se cria aí uma nova forma de apurar um tributo, no qual os outros ainda vão ter uma dinâmica do jeito que é hoje, né? Todo dia sai uma norma distinta, uma discussão nova, posicionamento dos tribunais, e isso realmente vai tornar a vida do contribuinte ainda muito mais difícil do que já é, né? E tem um outro ponto, Rogério, que eu gostaria de mencionar, assim, tirando como exemplo aqui a Telefônica. Ela é uma prestadora de serviços, e qual que é o maior problema aqui? Os tributos regulatórios. Então, nenhuma das propostas falou em nenhum momento, porque o tributo regulatório, ele é uma continuidade da base de cálculo de bem e serviço. E em nenhum momento se falou em absorver. Então, hoje, por exemplo, a carga tributária do setor de telecomunicações chega a 40%. Na PEC 110, eu participei de um call, estava até o Raul junto, ele prevê o seguinte, que a ideia dele era exonerar somente a de combustível. Na 45, eles nem mencionam isso, e tem várias outras atividades que têm tributos regulatórios. Então, qual que é a maior preocupação que as pessoas têm? De, na hora deles fazerem esse teste de calibração de alíquota, que você vai ter a implantação de um IBS, mais o regime vigente, mais os tributos regulatórios, por exemplo, o Raul chegou até a mencionar que aqui pode ficar com 50% a carga tributária. Isso daí já foi levado até o Eurico nesse quesito, porque ele falou que, de fato, eles não haviam se atentado a essa parte dos tributos regulatórios. E esse é um ponto que foi mencionado, acho, de uma forma muito primorosa pelo Márcio Roland no evento lá do IASP, a Amanda estava lá. Ele falou, me preocupa muito essas propostas que não tenham nenhum dado empírico. E a crítica dele me parece muito procedente, porque qual a razão de, na realidade, os testes não terem sido feitos para apresentar o que de fato pode acontecer? E é curioso que, recentemente, se nós pegarmos aí alguns setores, aí falo, também esse discurso de que não haverá aumento de carga tributária, veja, é um discurso que a gente precisa analisar entre aspas, porque o modelo prevê que
que esta arrecadação que está aí, ela deve ser compatível com o que estados, municípios e União já detêm hoje. Isso significa algo em torno de 35% do PIB. Bom, então esse discurso está sendo montado, mas espera só um pouquinho. Vamos verificar exatamente aqueles setores, e aí não estamos falando de aumento de carga tributária, mas aumento de preço nominal na ponta. Não tem nada a ver com carga tributária, né? E aí eu acho extremamente importante esses grandes serviços, grandes setores que são os prestadores de serviço, e aí o setor de construção civil, que é absolutamente sensível à variação de preços relativos, esse setor já se manifestou falando que você sai de uma média de tributação de 8%, né, é o que geralmente se tem, de 8 a 9, 8 a 9% nesse setor para 25% cheio, ainda que em termos totais isso mantenha a arrecadação, a carga tributária brasileira em torno de 34% a 35%, mas neste contribuinte que está na ponta, ele está vendendo o apartamento dele para o consumidor final, nominalmente existe um aumento gigantesco de tributação. Ou seja, o preço dele será impactado, e isso não tem como você negar, né? Com o discurso de que não há aumento de carga tributária. Sim, não há aumento de carga tributária, porque somando tudo que se arrecada, se terá uma arrecadação semelhante ao que se tem hoje nos 34% do PIB. Bom, mas isso é uma outra coisa. A questão é que, nesse somatório, eu posso ter, obviamente, setores que estão arrecadando menos e setores que vão arrecadar muito mais. Né? Porque, portanto, que terão nominalmente o seu preço afetado por essa majoração. E um deles, e eu não tenho dúvida que é exatamente o serviço. A questão de 15 dias, né? Vários setores se manifestaram, inclusive um deles, o setor de construção civil, dizendo que a proposta do IBS ela torna praticamente inviável a continuidade deste mercado de construção civil nos modelos atuais, dado exatamente essa majoração nominal do preço final que será ofertado aos consumidores. Né? Eu não estou falando nem, por exemplo, do mercado da advocacia, né? Mas o mercado da advocacia também, quando eu falo da advocacia, o mercado de profissões regulamentadas ou uniprofissionais, porque são mercados em que você tem uma base de crédito muito pouca e você sai de uma tributação de em torno de mais ou menos, quem está no lucro presumido, aí algo em torno de 12% para 25%. Ou seja, você está dobrando nominalmente a sua tributação com uma base de crédito. O discurso de, mas você tem crédito de tudo. Sim, mas eu tenho crédito de tudo o quê? O que um prestador de serviço uniprofissional consome? Nada. Ele tem alocação, né, energia, papel, telecom. Vai direto para o preço, então, vai direto para o preço. Exatamente. E não me convence também o discurso de que não, mas o seu cliente vai apropriar esse crédito. O meu cliente vai apropriar o crédito se financeiramente for interessante para ele. Mas se ele tiver, por exemplo, um estoque de créditos, né, que ele não consiga consumir, porque a gente não consegue verificar isso, isso não está medido. Né? Diz o meu cliente simplesmente vai falar, olha, não, Pedro, olha, eu faturo para vocês e eu estou colocando agora mais 25% em cima, e esse meu cliente, na realidade, vai tomar crédito, isso é uma teoria. Não, mas eu não sei o fluxo financeiro dele, eu não sei se, de fato, naquele momento, é interessante ele ter a integralidade desse crédito. Então, portanto, a teoria é muito boa. A teoria diz, no imposto de consumo, quem paga efetivamente este aumento de carga é o consumidor final. Perfeito, né? Sem dúvida alguma. Mas acontece que, no meio desse circuito, eu não tenho necessariamente esta ideia empregada integralmente. Eu queria levantar, naquele momento que nós nos encontramos, né, o professor Márcio, que ele é economista, ele pontou uma coisa que nunca mais acho que vai sair da minha cabeça. Aqui no Brasil, toda vez que a gente fala em créditos, incentivos, toda vez que o contribuinte vai usar, o governo dá uma forma de postergar. Então, ele falou o seguinte, como não tem nada que obrigue ou amarre isso nas propostas de uma forma com mais afinco, o IBS pode se tornar um novo tributo. Por quê? Porque seria uma forma, aquela história, olha, são 10 anos de transição, aí digamos que a gente está com um déficit
de serviço, um déficit do governo muito grande, não pode diminuir a arrecadação. Vamos pegar a transição para mais 2 anos, e nisso o IBS vai estar andando junto. Então, seria uma forma elegante de criar um novo imposto. Esse é um dado interessante. Eu gostei muito eu já tinha visto o professor Mário Holland, enfim, ele trabalhou durante muitos anos no governo, é uma pessoa absolutamente preparada e muito ponderada, né? A manifestação dele é bastante equilibrada no que diz respeito a ser cético a mudanças tão grandes. Mas o que ele falou é exatamente isso. Ele falou, olha, imaginar no cenário mundial, no meio de uma revolução industrial que se inicia, prazo de 10 anos ou de 50 anos, como se pretende, é absolutamente incompatível. Ou seja, não dá para se imaginar que daqui 10 anos como é que estará o cenário econômico. Por isso, ele fala, olha, me preocupa muito essa proposta tão longa para verificar se ela vai dar certo, né? E aí a ideia dele falou, olha, eu particularmente nesse evento, ele falou, eu me sentiria mais tranquilo se as mudanças forem feitas de formas pontuais. Ou seja, então vamos trabalhar de algumas distorções do âmbito federal, distorções do âmbito estadual e assim por diante, e ir adaptando em função desse mercado 4.0 que se avizinha. Né? Eu acho que um dos pontos importantes que você mencionou agora, doutor Pedro, é justamente isso. Talvez reformas mais pontuais seriam mais fáceis de serem implementadas e teríamos aderência ao dinamismo da economia hoje em dia, né? Inclusive, das reuniões que eu participei, em que o professor Marcos Lisboa, professor do INSPER, né, mencionou que, inclusive, ele não achava que o nosso sistema tributário atual ele é tão ruim assim, né? O que deveria realmente ser pacificado é acabar com a insegurança jurídica, no qual instruções normativas ou outro tipo de ação acabam mudando o tributo e criando essa insegurança jurídica. Então, Rogério, esse é um ponto que, de fato, eu vou ser muito sincero para você. A minha ideia, eu gostaria de trabalhar com um ICMS com uma lei de 4.000 artigos, mais um só. A minha visão sobre insegurança jurídica, ela não está só no que diz respeito a essa matriz tributária que a gente tem. A minha visão de segurança jurídica é uma visão absolutamente pragmática, ou seja, aquilo que eu vejo há 33 anos. A insegurança jurídica não está na empresa lidar com o IR, com o PIS/COFINS, o ICMS e o ISS. A insegurança jurídica ela está com as mudanças de opinião dos tribunais e particularmente do fisco, dentro de um período absolutamente extenso de fiscalização que é de 5 anos. Ou seja, a insegurança está aí. Então, os mecanismos que hoje geram insegurança jurídica, eles estão muito focados e esse tripé de insegurança jurídica não me parece que seja plenamente resolvido na emenda PEC 45. Ou seja, quem é que vai dizer o que é dar direito a crédito? Quem é que vai fiscalizar? Quais os efeitos dessa fiscalização? Né? Como é que os tribunais vão se manifestar a esse respeito? Ou seja, sempre terá mudança de opinião necessariamente com modulação? Ou seja, esse aparato que faz parte, né, da categoria que se chama segurança jurídica não está plenamente resolvido, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, ele continua aí da forma como está. Então, esse é um lado. Outra coisa, que isso me incomoda muito, né? Quando se fala em segurança jurídica, em complexidade do sistema, muitas vezes você confunde esta figura com uma pulverização de obrigações acessórias, que leva, inclusive, a Price anualmente falar que o Brasil gasta cerca de 2.000 horas ano para preencher obrigações acessórias. Olha só que curioso.
Vamos pegar um exemplo, e esse eu falo um exemplo absolutamente pragmático. Se a gente pegar o Estado de São Paulo, na lei dos conformes, diz que aquele contribuinte a mais terá direito a uma simplificação das suas obrigações acessórias. O que significa isso, portanto? Significa que o Estado tem condições atualmente de fazer a redução dessas obrigações acessórias desde que você pague tudo e cumpra todas as suas obrigações. Significa que a base de informação, a base técnica, a base de informática do Estado de São Paulo, hoje, ela já tem condições de identificar que aquele contribuinte que, de fato, seja um excelente contribuinte, ele pode ser as suas obrigações acessórias reduzidas. Ora, se na realidade o Estado está legislando e dizendo que o contribuinte a mais pode ter uma diminuição das suas obrigações acessórias, ora, por que eu não institucionalizo isso? Por que, na realidade, eu preciso fazer uma reforma tributária dessa dimensão para dizer que, olha, eu só vou ter a diminuição da complexidade tributária, entenda-se, uma diminuição de obrigações acessórias, se eu estiver dentro dessa reforma tributária, quando eu vejo hoje o Estado de São Paulo dizendo que ele tem condições de fazer isso, mas o fará exclusivamente para aquele contribuinte que estiver na categoria a mais. Ó, espera só um pouquinho. Então, quer dizer que redução de complexidade tributária no sentido de redução de obrigações acessórias já é possível fazer hoje. E se é possível fazer hoje, então vamos fazer. E depois de passados 10 anos, né, da implementação da nota fiscal eletrônica e do SPED, já era esperado que em 2019 estivéssemos nessa fase, né? Então, vamos lá. Você falou num outro aspecto, né? Curiosamente, a nota fiscal eletrônica, ela veio, foi um avanço enorme, mas ela não resolveu o problema da nota fiscal inidônea. Uhum. Isso vai continuar. Ou seja, esse problema no âmbito do IBS vai continuar, porque os estados não têm mecanismo, até hoje não demonstraram, que têm condições de controlar a figura da nota fiscal eletrônica, inidônea, o que significa, portanto, que os créditos vão continuar sendo glosados. E, a respeito disso, também a reforma tributária não diz nada. Ou seja, o problema permanece. E no âmbito do ICMS, quando se fala de insegurança jurídica, muito dessa insegurança jurídica vem exatamente nisso. Primeiro, né, o que é que eu considero como insumo? Né? E essa situação, talvez menor, mas existente, vai ter no IBS. O que é insumo vinculado à minha atividade econômica? Portanto, eu preciso demarcar o que é a minha atividade econômica. Segundo, ele não resolve o problema do crédito idôneo, porque existe aí, as notas fiscais eletrônicas continuam gerando esse tipo de problema para os estados. Não, bem pontuado, exatamente. Creio que teremos um cenário ainda de muita insegurança jurídica, seja no IBS ou no modelo atual. Bom, doutor Pedro, estouramos o horário em 2 minutos. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de falar sobre a reforma tributária. Tem um caminhão da pamonha passando atrás agora aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Oportunamente retornaremos com essa discussão. Acho que ainda há muito a se debater. A simplificação, creio que seja também a melhor forma de adereçar todas essas discussões. Mas vamos acompanhar, principalmente com a ajuda da Amanda aí, como serão os desdobramentos dessas discussões sobre a reforma tributária. Não, e aproveitando que o microfone está aberto, eu quero até agradecer aí pelo elogio pelo material que eu fiz e pedir desculpas, inclusive por pessoal do grupo, que eu fiquei entupindo vocês disso, entendeu? Imagina. Tá joia. Para avisar também que esse call ele foi gravado e será disponibilizado ainda essa semana, para todos os participantes aí do Grupo Tela. Um abraço a vocês, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, doutor Pedro. Fica com Deus. Até mais. Até mais, obrigado. Obrigada.